Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre Física 3, campo elétrico. Apenas uma introdução, lembrando que campo elétrico é simbolizado pela letra E. Então, agora a gente vai começar com a definição do campo elétrico, que se trata de uma grandeza vetorial. Por que uma grandeza vetorial? Porque a gente não consegue ter a compreensão total apenas com um número e uma unidade. Ela precisa de uma direção, que a gente vai perceber que vai ser radial, e precisa de um sentido, que vai ser de aproximação ou afastamento. Vou mostrar para vocês logo mais sobre isso. Campo elétrico, denominado letra E, é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, tanto positivas quanto negativas, ou pelo sistema delas. Então, aqui você tem duas maneiras de calcular o campo elétrico. Campo elétrico é a força elétrica dividido pelo módulo de uma das cargas. Mas também pode ser calculado pelo produto do K, que é a constante eletrostática, que sempre vale 9 vezes 10 a nona, o módulo de uma das cargas e a distância que separa. Lembrando que, para você ter um campo elétrico, só é necessário uma carga. Porém, como a gente viu na aula passada, força elétrica ela precisa de duas cargas para ter uma força elétrica de atração ou repulsão. Então, para você ter força elétrica, você precisa de duas cargas. Mas para você ter um campo elétrico, você só precisa de uma carga. As unidades referentes às fórmulas que você tem. A primeira fórmula você tem Newton, porque força é medida em Newton, e carga que é medida em Coulomb. Então, o campo elétrico pode ser Newton por Coulomb, mas utilizando a segunda fórmula, você pode ter que esse produto de cima vai ser volts, e a parte de baixo, que é a distância, vai ser em metros, pode ser volts por metro. Então, você tem essas duas unidades referentes ao campo elétrico. Então, logo mais eu vou verificar para vocês como a gente faz esse cálculo. Agora, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção melhor sobre o esquema que eu coloquei. Aqui você tem uma carga elétrica positiva e você tem vários pontos ao redor dela. E esses pontos aqui dizem o seguinte, que a carga positiva ela vai formar um campo elétrico ao redor dela, ou seja, de atração ou afastamento. Aqui eu coloquei para vocês que ao redor dessa carga aqui que eu mencionei que é positiva, existe um campo elétrico que representa a influência que essa carga elétrica está criando nesse lugar, nesse ambiente aqui. Ou seja, em cada ponto mostrado no esquema. Cada pontinho desse daqui que está presente no seu campo elétrico pode ser de aproximação ou de afastamento. Vamos verificar o que acontece. Você tem duas possibilidades. Se você tiver uma carga positiva, o campo elétrico vai ser todo de afastamento. Então, cargas positivas criam campos para fora das mesmas, de afastamento, tá? Então, sempre que for positiva, o campo elétrico, qualquer um desses campos elétricos aqui, vai ser de afastamento, direção radial, mas sempre no sentido para fora da carga. E quando essa carga aqui, segunda possibilidade, se ela for negativa, o que vai acontecer? O campo elétrico vai ser todos eles de aproximação, ou seja, cargas negativas criam campos para dentro das mesmas, de aproximação. Então, voltando, carga positiva gera campo de afastamento, para fora da carga. E partícula negativa gera campo elétrico de aproximação, ou seja, para dentro da partícula. Então, agora a gente vai para o primeiro exemplo. Aqui, exemplo 1. Desenhe os vetores campo elétrico nos pontos A e B das cargas abaixo. Aí eu coloquei dois tipos de cargas. Aqui vocês podem perceber que na primeira carga ela é positiva. Então, tudo ao redor dela gera um campo elétrico. Ponto A aqui e o ponto B está aqui. Então, você vai ter que desenhar o vetor campo elétrico. Como é um vetor, é uma grandeza vetorial. Como a carga é positiva, você tem que lembrar que o campo elétrico vai ser de afastamento. Ou seja, vai ser na direção radial, porém vai ser de afastamento. Esse aqui é o campo elétrico no ponto A. E esse daqui no ponto B nunca vai se aproximar, vai sempre se afastar. Então, esse aqui é o vetor campo elétrico no ponto B. Sempre que a carga for positiva, vai ser campo elétrico de afastamento. Já aqui ao lado, você tem uma carga negativa. Carga negativa gera campos elétricos para dentro da carga, ou seja, de aproximação. Então, primeiro, sempre na direção da carga,
Esse daqui é o vetor campo elétrico no ponto A. E aqui no ponto B, sempre no sentido da carga, porque é de aproximação, esse daqui é o campo elétrico no ponto B. Então, olhem a diferença. Aqui, carga positiva, campo elétrico de afastamento, para fora. E aqui, carga negativa gera um campo elétrico de aproximação, para dentro da carga. Segundo e último exemplo para vocês hoje. Utilize C, certo, e E de errado nas sentenças abaixo. Isso aqui considerando que é em um ponto do espaço qualquer, tá? Então, primeira frase, primeira sentença que você vai ter que dizer se ela é verdadeira ou falsa. Uma carga elétrica não sofrerá a ação da força elétrica se o campo elétrico, obviamente, nesse local for nulo. A primeira fórmula que nós vimos lá em cima foi que a gente pode reorganizar essa fórmula e dizer que força elétrica é igual a carga vezes o módulo do campo elétrico. A frase está dizendo que não terá campo elétrico. O campo elétrico vai ser nulo, ou seja, a letra E, que significa campo elétrico, vai ser zero. Se você substituir na fórmula o E por zero, vai ser carga, qualquer valor de carga, vezes zero, qualquer número vezes zero dá zero. Ou seja, se não tiver campo elétrico, não vai ter força elétrica. Ou seja, essa frase aqui está perfeitamente correta. Então, a frase 1, correta. Segunda frase, segunda sentença, que a gente vai definir se ela é verdadeira ou falsa. Pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica. Lembrando que campo elétrico só é necessário uma carga. Porém, força elétrica você precisa de duas cargas para ter força de atração ou repulsão. Então, foi o que eu coloquei aqui. Força elétrica só existe quando há duas cargas. A fórmula diz que precisa de Qzão e Qzinho para ter força de atração ou repulsão. Porém, há campo elétrico com apenas uma carga, porque é uma das fórmulas do campo elétrico, ó. Você só precisa de um Q, não precisa de dois Qzão e Qzinho. Então, com apenas uma carga você já tem campo elétrico. Ou seja, essa frase é perfeitamente correta. Então, sentença 2, correta. E a última sentença, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação da força elétrica. Se você tem uma carga só, você nunca vai ter força elétrica, porque para ter força elétrica você precisa de duas cargas. Uma só você não vai ter força elétrica. Se houver apenas uma carga elétrica, não haverá ou não há força elétrica. Então, essa sentença aqui, ela é falsa, ou seja, é de errado. Então, a primeira que nós tínhamos foi correta, a segunda, correta também, e a terceira, errada. Se fosse uma questão de múltipla escolha, se tivesse sentenças A, B, C, D e E, nessa ordem, você tem certo, certo e errado, seria a letra D. Então, esse daqui é o gabarito oficial. Essa foi a nossa aula de hoje, introdução.